o polvilho de parmesão, Isso, certo? Porque isso. tem que ter queijo. Tem, não. Aqui é o seguinte, é salgado com queijo, doce com queijo, queijo com queijo. Tudo com queijo. Por quê? Queijo torna a vida mais feliz. E a vida de um mineiro, então, tá bom isso aqui, viu? Sabe o que é que torna também uma vida mais feliz para o mineiro? Quando seu time está vencendo. E foi o que aconteceu com o Galo. O Galo está na final da Copa do Brasil, vai enfrentar o Flamengo agora. E, Léo, se fosse hoje, dava para apontar um favorito, Galo ou Flamengo? Não dá para apontar um favorito hoje, não dá para apontar um favorito amanhã, não dá para apontar um favorito nem no dia da final, porque também não é que vai haver uma grande mudança, assim. Claro, gente, a gente bate na madeira aqui para ninguém ter lesão, ninguém perder um jogador importante. É claro que qualquer um dos dois que perca um jogador pilar até a final pode mexer um pouco nesse equilíbrio da grande decisão. Mas hoje, em condições normais de temperatura e pressão, considerando até os desfalques que eles já têm, né? Os jogadores estão fora da temporada, né? O Atlético, por exemplo, não tem o Bernard. O Flamengo, acho que desde a lesão, principalmente a do Everton Cebolinha, sofreu um pouquinho também para encontrar alternativas. Mas hoje eu veria um total equilíbrio, porque é o que a história recente do confronto mostra também, né? Equilíbrio. Às vezes pode haver um placar mais elástico, como o Atlético conseguiu ano passado no Maracanã, como o Flamengo conseguiu esse ano na Arena, mas é meio fora da curva, né? A gente tem visto mais jogos pegados mesmo, jogos disputados, e eu não acho que vai ser diferente na final. Pois é, o Flamengo que não vai ter o Bruno Henrique, né? Ele foi expulso, como a gente estava mostrando também. Na quinta-feira a gente vai ver então como será o mando de campo, né? Onde que começa e onde que decide. Isso faz muita diferença para Galo e Flamengo, Léo, na tua opinião? Então, eu acredito que eu vejo sempre como melhor decidir em casa. E acho que tem muito da característica dos times também, principalmente do Atlético. O Gabriel Milito, ao longo da temporada, viu o Atlético sofrer muito defensivamente. É um dos motivos para o mau desempenho do brasileiro, inclusive. Falo mau desempenho porque é abaixo do esperado, né? O Atlético tinha que, pelo elenco que tem, tá brigando mais em cima. É um Galo muito focado em Copas também. Mas nas Copas, a gente tem visto o Galo, especialmente nos jogos fora de casa, ser um time mais cauteloso, mais cuidadoso, né? Tentando jogar um pouquinho mais no nível do adversário. Portanto, se o primeiro jogo é no Maracanã, eu acho que o Atlético tentaria se comportar como foi no Morumbi com o São Paulo, como foi no Maracanã com o Fluminense, entendendo que em casa ele é muito forte e que dá para tentar buscar um resultado satisfatório, reversível no mínimo, para tentar decidir em casa. É a estratégia, né? Qual será a estratégia das duas equipes? Vamos fazer o seguinte, Bruno, a gente vai para a Arena MRV agora conversar com a Vitória Leite. Enquanto Vitória isso... Vitória não tem um biscoitinho de polvilho com parmesão, a gente leva para ela. A gente vai levar para você aqui esse biscoitinho de polvilho com parmesão, porque é importante ter o parmesão. Vitória, com você. Eu não tenho hoje, viu, Marcelo e Léo, mas eu moro aqui em Belo Horizonte, então não adianta querer me fazer inveja, não, que eu tenho quando eu quiser, que eu tenho toda Belo Horizonte disponível pra mim, tá bom? Viu? Levei pro pessoal, imagina, mas eu vou esperar esse polvilho depois. Vamos falar de como vem o Atlético para esse jogo da Conmebol Libertadores. Marcela, a gente mostrou aqui, né, no primeiro bloco do programa, como que tá um corredor de fogo que a torcida preparou, enfim, até nas redes sociais do Atlético dá pra galera ver também as imagens desse corredor de fogo que os torcedores trouxeram, artistas, torcedores atleticanos fizeram para receber o ônibus do River, né, para o jogo de amanhã. Esse jogo vai ser considerado o jogo mais importante da Arena MRV desde a sua inauguração. Um jogo muito grande, é o último jogo do Atlético na temporada, nesta edição pela Conmebol Libertadores aqui em Belo Horizonte. O próximo jogo vai ser no Monumental de Nunes, a decisão, e se passar, a final é no Monumental de Nunes também. Mas aí a gente lembra que para esse próximo jogo o técnico Gabriel Milito, que vai chegar a 50 jogos nesta terça-feira, às 9h30 da noite, ele vai ter quase todo mundo à sua disposição. A expectativa alta é para ter o retorno de Matias Zarate. O jogador já estava em fase de transição, ele está no departamento médico tem um tempo porque passou por uma situação cirúrgica, por uma hérnia do esporte, mas ele já estava nessa fase de transição. Eles queriam até tentar tê-lo na Copa do Brasil, mas para tê-lo perfeitamente em 100% estado físico para o jogo da Libertadores, também tiveram esse cuidado. É claro que ainda a gente não tem a confirmação, porque o Atlético não divulga essa lista de relacionados, mas a ideia é que Zarate esteja em campo, assim como Rubens e Arana, que estiveram já no último jogo e estavam no departamento médico. Vocês falaram sobre Copa do Brasil, sobre o Hulk super decisivo para este jogo contra o Vasco, ele que fez aquele golaço consciente, ele falou depois da classificação. Vamos ouvi-lo. Cara, o sentimento é de conquista, né? Acho que todos estão envolvidos nesse momento.
tendo a possibilidade, acho que pela primeira vez na história, estar na final da Copa do Brasil e da Libertadores, vai ser histórico e mais histórico ainda se a gente conseguir ganhar, né? Se for da vontade de Deus, vamos sim realizar esse sonho. Como o Milito falou, ele mencionou aqui na primeira resposta dele sobre a questão do nosso grupo. É um grupo muito unido, um grupo muito bom, então fazer parte desse grupo para mim é muito especial. Bom, a gente ouviu aí palavras do Hulk, artilheiro do time, tem 19 gols nessa temporada, 42 jogos, dispensa comentários, ídolo do Atlético, que vai estar em campo nessa terça-feira para o começo da decisão da semifinal. Gabriel Milito, muito empolgado para receber um velho conhecido aí, Marcelo Gallardo, do futebol argentino. A gente vai estar acompanhando tudinho, o pessoal vai poder ver aqui com a gente exclusiva a transmissão dos canais ESPN e também no Disney Plus. Beijo para você, Marcelo. Tá certo, Vitória, a gente volta a conversar com a Vitória daqui a pouquinho, mas, Bruno, quando a gente pensa, e Léo, quando a gente pensa assim, no Hulk, o tamanho do Hulk, que ele já é para o Atlético, né? Também. Mas, assim, eu sei que passa pela cabeça dele tudo que ele pode construir daqui para frente com esse Atlético. Ele pode ficar pensando, olha o que eu posso me transformar no Galo, ainda mais do que ele já é. Mas eu queria falar sobre a rivalidade. Primeiro, a rivalidade dos anos 80 e a rivalidade que a gente já vê entre Flamengo e Galo a partir de 2020. A gente vê um Galo que, contra o Flamengo, disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, e todos os anos a gente vai vendo essa rivalidade crescer. A gente já consegue fazer uma comparação da rivalidade de agora com a rivalidade dos anos 80? Eu jogo para o estúdio, daqui a pouquinho o Léo fala. Bruno. Ah, é uma boa pergunta, hein? Eu vou ceder meus minutos para a resposta. Vou. Ceder? Tá, então, antes, só vamos ver, olha só, né? O Flamengo chega à sua 10ª decisão da primeira duas. Será que... vamos ver na quinta-feira, então, essa questão aí do sorteio, né, Marra? Então, a rivalidade... Não acho... Mas acho que anos 80 estava muito quente, Era né? mais quente, era mais quente. Então... É difícil falar porque a gente vive um momento de muita coisa da rede social e tal, né? Isso muda muito. O mundo é muito menor que ele era antes, né? Você tem mais contato com pessoas em diversos lugares do mundo, né? Então, o mundo ficou pequeno. E eu acho que hoje é uma rivalidade, né? Sem dúvida alguma, mas eu acho que a do passado era mais forte. Porque, assim, bom, inclusive eram times... históricos, né? Se você olhasse ali, tinha a seleção brasileira dos dois lados, né? Quantidade de jogador bom ali, naquela época, né? 80, 81, por aí. Eu acho que a rivalidade daquela época, que é a minha época, né? Eu sou de 70. Eu acho que era mais forte sem o amplificador que é a rede social. E a própria maneira como nós da imprensa cobrimos, antes era muito mais, não é, Prats? Antes era muito mais, né, diferente. Pelo estadual. Você não tinha um programa como você tem hoje o Sport Center, que tratava os dois clubes do mesmo tamanho, com a mesma importância, né? Ou você tinha a imprensa local, né? O entorno mudou muito. Cuidava dos times de Minas. O entorno mudou muito. E me parece que o nosso tratamento com o futebol mudou também. Com rede social. As distâncias diminuíram nesse sentido, né? E a gente está falando aqui de dois times que formaram durante algum tempo no futebol brasileiro nos anos 80, se não a base, uma boa parte da seleção brasileira. Hoje isso também mudou. Hoje há grandes jogadores, mas não são jogadores que, por exemplo, jogam em seleção brasileira com uma certa frequência. A identificação do jogador com o clube também é diferente. Mudou completamente. Ah, mas você tem essa identificação do Hulk que é enorme, né? Claro que tem. Tem do Gabriel, tem de outros jogadores do Flamengo. Tem alguns que estão desde 2000 antes de 19. Verdade, o Arrascaeta, né? Você está enrolando para não falar o favorito, Prats? É isso que eu entendi? O favorito para mim vai passar pela situação do Galo na Libertadores. Para mim tem um peso total na final da Copa do Brasil. Em que sentido? Acho que o Galo, finalista da Libertadores, a um jogo de ganhar a América e a 2 de ganhar uma Copa do Brasil, é um Galo pior para o Flamengo. Acho que para o Flamengo o melhor negócio é o River avançar, porque isso pode emocionalmente abalar o grupo. Mas se ele avançar, não vai dividir o foco? Não tem isso? Diz como assim? Se o Galo avançar para a final da Libertadores. Então, mas é um jogo só, Bruno, que vai ser mais à frente. Eu acho que é um Atlético mais embalado. Um Atlético finalista de Libertadores, eu acho que é um Atlético. Sei. O Atlético eliminado... imagina, eliminou o River no Monumental. Vem babando. Nossa, o Galo vai daquele jeito que estava na figura ali que a... Senta aí. E eu quero lembrar para vocês o seguinte, que não foi falado aqui nesse programa até esse momento, nesse fórum de debates. Até agora, só um clube do Brasil joga em 3 frentes. Só um está em 3 frentes. Rafael Prats. Não disputando o título nas 3, mas só um joga 3 campeonatos ainda.
Chama-se Clube Atlético Mineiro. Tá na Copa do Brasil, tá na Copa Libertadores da América. E tudo bem, tá ali, male, mas tá também no Campeonato Brasileiro. Eu entendo. É verdade. Não tem mais nenhum. Só não entendo uma coisa. Rafael Prats, eu respeito os seus cabelos brancos, são poucos, 2 ou 3. Eu respeito os seus cabelos brancos. Mas você está querendo me dizer que o favoritismo ou não de uma competição em uma final de competição depende do desempenho de outra? Não é questão de favorito. Eu acho que o Atlético ele pode vir com uma guarda mais baixa ou mais alta para a final, em relação a avançar contra o River ou não. Porque a gente não pode perder de vista, Mário, que o Atlético está a 5 jogos de ganhar 2 campeonatos muito grandes. Não, mas peraí. Tudo que os jogadores mais querem na vida é disputar a final. Claro. Sim. Só que agora... Espera um pouquinho. O dos dois lados. Parou no River, claro. Dia seguinte, na representação, é aquele gosto de cabo de guarda-chuva. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tá meio desanimado. Não, mas espera aí, vira a página, você tem um Flamengo pela frente. Mas não é tão simples assim. Porque aí tem o outro lado. Mas, Bruno, dia seguinte, representação, joga todo mundo pra cima. Claro que isso faz parte, mas motiva. Agora lembra que tem a Copa do... Claro que a Copa do Brasil é um torneio importante. Não é do tamanho da Libertadores, mas é importante. Não, claro que é. Final, mas o Prato, tem outro lado, então. Mas o Léo e Marcela, tem outro lado. De tudo que eu falei. Tem outro lado que é o seguinte... É o Flamengo agora com a perna pro alto, só esperando o Atlético na decisão da Copa do Brasil, enquanto essas próximas 2 semanas do Galo vão ser... Mas é um Atlético que virá da Libertadores. Como ele virá da Libertadores, pode ter influência na final da Copa do Brasil. Você não acredita nisso? Você acha que, independentemente do que aconteça contra o River, é o mesmo Atlético dia 3, dia 10? Fala, Marcela. Olha, claro que influencia, sempre influencia. Influencia jogo de Campeonato Brasileiro, muitas vezes também. Mas eu acho que é o contrário, Léo. Eu acho assim, se chega na Libertadores, você pode até olhar para a Copa do Brasil de uma outra maneira, não sei. Vai, Léo, fala. Uma final com o Flamengo... A possibilidade de uma guarda 1% mais baixa já foge completamente a minha compreensão. Totalmente. E assim, até para voltar no ponto que o Marra abordou mais cedo, eu acredito muito em tradição oral, no sentido de que, bom, ele viveu ali 80, 81, eu sou de 80, tá? Então eu não vivi 80, 81, 87, eu estava começando a acompanhar futebol ainda. E a gente já viu Mas a gente coisa, ouve os nossos pais, a gente ouve os nossos avós, a gente ouve quem viveu e a gente cresce com isso. O torcedor aqui em Belo Horizonte, o atleticano, cresceu com essas histórias. E ele cresceu com a história da derrota de 80, do jogo do Serra Dourada de 81, a própria semifinal de 87, né, com o Renato Gaúcho. Então, assim, eu acho que isso foi carregado, sim, ao longo dos anos. E os jogos são sempre diferentes, sim. Se a gente pegar aquela super virada de 2014, por exemplo, do 4-1, é uma das maiores noites da história do Atlético. Então, eu acho que é um jogo que é visto, sim, como um jogo diferente. É um jogo que a vitória ela é mais comemorada, a derrota ela é mais sentida, ela é mais dolorida. Nesse aspecto, assim, o jogador sabe como o torcedor se sente nesse tipo de situação. Então, eu entendo que aconteça o que acontecer, assim, ganhou do River, apaga a Libertadores por 2 semanas, porque tem uma final de Copa do Brasil. Perdeu para o River, não tem tempo de chorar também, porque tem uma final pela frente. Eu acho que é claro que é mais fácil falando do que entrando na cabeça do jogador. Mas eu entendo que, assim, a possibilidade do assunto final da Copa do Brasil com o Flamengo ser minimamente inferior ao que já é, eu não consigo ver, porque, assim, é um jogo gigante, é a maior decisão entre eles em 44 anos. E a rivalidade, a gente estava falando sobre isso. Você acha que é parecida hoje com os anos 80 ou nos anos 80 você acha que era mais? Cara, os anos 80, ela teve episódios, inclusive, muito violentos, né? Assim, eu lembro de histórias que contra a semifinal de 87, teve muita coisa, assim, tensa naquela época. Mas eu acho que ela ainda existe, sim. É uma das maiores rivalidades nacionais que a gente tem. As rivalidades nacionais, às vezes, elas mudam ao sabor do vento, né? Pela fase dos times. A gente já viu Palmeiras com o Grêmio, Corinthians com o Internacional, agora Palmeiras com o Flamengo também, né? O surgimento agora de um Palmeiras com o Botafogo, em função desse crescimento do Botafogo. Então essas rivalidades vão mudando ao sabor do vento. Atlético e Flamengo eu sinto que é uma coisa que, independentemente da fase, ela ainda é uma das maiores rivalidades nacionais do país. Bom, vamos lá, Bruno. Então a gente vai ouvir agora o Mário Marra também falando sobre como o Galo pode entrar nessa final de Copa do Brasil, dependendo do que acontece em Libertadores. Eu acho, e eu não consigo acreditar que você consiga simplesmente se desligar de Libertadores, simplesmente esquecer o que aconteceu para focar apenas em final. Eu acho que fica ali, sim, algum resquício. Mas é apenas uma opinião. Marra, Bruno, Prates. Então vamos lá, Marcela. Assim, eu, sinceramente, acho que tem
possibilidade de algum resultado influenciar no outro, pensando no lado físico. Pensando em assim, não, talvez eu tenha que segurar um jogador aqui que está no limite e tal. Mas pensando em entrega, em coração e... Não. Acho que os caras, assim, todos, os 22, vão para campo, como é que falava o antigo? Defendendo o prato de comida? Vão pela honra, pela glória, pelo prato de comida, pelo título, o único fator para mim que desequilibra pensando, não, pode ter uma final de Libertadores daqui a pouco, o Flamengo, pode ser o meu jogo de buscar um título e tal, salvar o ano, né? Vou poupar aquele jogador que está no limite, só Pena que nesse sentido até não tem um personagem delicioso nessa decisão, que é o Daverson, né? Porque Copa do Brasil ele tá Porque ele não pode, né? Porque seria um personagem tremendo aí para a decisão. Mas, o Prats, esses dois times na temporada oscilaram muito, certo? Sim. A gente consegue entender que agora essa oscilação parou para as duas equipes? Já é possível visualizar ou não? Eu acho que assim, para brasileiro, que é um torneio de fôlego, com mais jogos, a oscilação não sei se vai continuar, porque eu não sei como que Atlético e Flamengo vão encarar essa reta final, né? Mas para as Copas agora, faltando tão poucos jogos para levantar uma taça, acho que não dá para pensar muito nisso. Só que a minha visão é a seguinte, Bruno, futebol fala muito sobre o aspecto emocional. Sei. Que é um aspecto que a gente talvez não perceba de uma maneira mais concreta, mas ele tem um peso muito grande em relação a um jogador te dar uma resposta positiva ou negativa de acordo com o que acontece com esse time dele em um jogo muito grande como é do Atlético. Não, mas final, nesse sentido, numa final contra a gente está discutindo que nesse sentido a Libertadores pode alterar o aspecto psicológico do Galo. Sim. O que pode alterar para o bem ou para o mal do Flamengo? Pro Flamengo, não. Pro Flamengo, nada, né? Acho que muda pouco. Não, pro Flamengo muda pouco. Vai forte de qualquer jeito. Eu estava falando em relação a qual Atlético o Flamengo pode encarar numa final de Copa do Brasil daqui a algumas semanas. Eu acho que o Atlético classificado é o Atlético vai à final da Libertadores muito animado, muito empolgado, muito embalado. Meio que a história do Rio que leva para o mar, o Bruno Vicari. Como é? Se o Rio leva para o mar é o seguinte, está dando tudo certo. Finalista, há um jogo de ganhar a América, há 2 jogos de ganhar uma Copa do Brasil. Opa! Esse time aí empolgado, ele é problema. Claro que o que talvez o time que está mais baqueado, que, por exemplo, não chega à final da Libertadores, não é que acabou o ano, tem um torneio grande para ganhar. Mas a característica dos dois treinadores, né, apesar de a gente se respeitar que a carreira do Felipe é muito nova, sim, mas respeitar o Felipe como um todo, porque é um cara que está, como disse a Marcela, está se preparando para esse momento já há algum tempo. São dois treinadores que têm muito do que do estrategista. Sim. Então, acho que por mais que tenha outras influências, outros torneios, um vai adorar se debruçar sobre o jogo do outro, sabe? Assim, de ver detalhes do jogo do outro, de como ele pode machucar aquilo ali. Minimizar, Mário, pode alterar o Flamengo. Emocionalmente, é isso que eu quero dizer. Não se pode minimizar esse lado emocional. Sabe o que pode emocionalmente mudar o Flamengo? E ele já mudou um confronto, o Léo vai lembrar e a Marcela também. Hoje a gente não visualiza. Mas até lá o Flamengo tem 3 jogos. Se nesses 3 jogos, de repente, o Gabigol voltar a marcar um gol atrás do outro, esse é um cara que mexe com confronto, não mexe, Marcela? Mexe. É o Gabigol, né? É claro que ele mexe. E é um Gabigol que agora com o Felipe Luiz, ele sabe que é a chance dele. É a chance dele para continuar, quem sabe, no Flamengo, para quando chegar no final do ano, ele conversar com a diretoria para uma renovação de contrato. Eu acredito que o Gabigol vai ter essa virada de chave assim tão rapidamente, vai começar a marcar. Eu acho muito difícil. A gente não que enxerga isso realmente, hoje, acho né? mesmo com o Felipe Luiz. Não consigo enxergar, mas é claro, ele faz muita diferença. Quando a gente pensa no lado do Galo e olha, jogadores importantes, a gente pensa no Hulk, no Paulinho, agora no Scarpa também, e nesse amor entre tapas e beijos do Scarpa e do Hulk dá muito certo, a gente olha para o Flamengo e a gente pensa assim no Gabigol e como ele poderia fazer a diferença. Mas é difícil a gente pensar hoje no Gabigol como o grande protagonista do Flamengo, né, Léo? Sim, é que as finais, elas são jogos muito particulares, né? As finais consagram e tem jogador que gosta desse tipo de jogo, né? O Gabigol é um deles, sim. A famosa final contra o River, se o jogo acaba, isso não é possível, tá? Mas se o jogo acaba aos 40 do segundo tempo, teria sido uma atuação fraquíssima, e que ele praticamente não pegou na bola. E de repente, 2 chances ali, ele mudou a história daquele confronto. Então é um jogador que assim, tá mal, assim, você vai confiar, você vai dar 1 metro de espaço, você vai se desligar, não vai. Então, assim, existe jogador que cresce em momento decisivo, existe jogador que cresce em final, eu acredito muito nisso. E mesmo que ele não se recupere até lá... É isso aí, galera. Vai ser jogo duro, jogo difícil para os dois lados, né? Acredito que
o Atlético classificando para a final da Copa Libertadores, eu acho que vai ser mais desgastante para o Atlético, né? Se vai ajudar aí o Atlético a conseguir o título da Copa do Brasil, eu não sei, cara. Eu acho que vai desgastar mais o jogador, e desgastando mais o jogador tende a ficar mais difícil, né? Agora, se vai contribuir para o bem ou para o mal, a gente não consegue saber, não dá para ver se isso realmente vai acontecer ou não. Mas que desgaste, não tem como falar, né? Vamos ver aqui os calendários da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores. Vamos lá. Ó. Nossa. Dia 22, mais conhecido como amanhã, Atlético Mineiro e River. Dia 26, Atlético Mineiro e Inter pelo Campeonato Brasileiro. Dia 29, River Plate e Atlético Mineiro no Monumental de Núñez. E no dia 3, Atlético Mineiro e Flamengo, ou Flamengo e Atlético Mineiro. Ainda não saiu o sorteio, né? Dia 3 já temos esse jogo. Dia 29, 30, o Flamengo vai ficar de boa aqui, ó, nesse intervalo. Vai ter um intervalo de boa aqui. Né? E aí já vai saber se o Galo se classificou ou não. Aí no dia 3 já teremos o primeiro jogo da final. Dia 5, Campeonato Brasileiro. Tem um intervalo até legal, né? Entre o dia 5 e o dia 10. Só que do dia 3 ao dia 5 não tem intervalo, né, pessoal? Dia 10 é o jogo decisivo aí da Copa do Brasil. Complicado, né? Situação bem complicada para o Atlético Mineiro.